Olá, esse é um trabalho da disciplina Ali 261, Processamento de Produtos Cárneos e Ovos, ministrado pela professora Kelly Gandra e Patrícia Pereira. Nesse trabalho, vamos falar sobre a classificação e tipificação das carcaças. Esse trabalho foi feito por Ariel Albuquerque, João Carlos Viana e Maria Célia Almeida. Nesse trabalho, vamos fazer uma breve introdução do que são as carcaças, sua qualidade e rendimento. Vamos abordar mais a fundo a sua classificação e tipificação, e, por fim, as referências usadas nesse trabalho. As carcaças apresentam variabilidade nas suas principais características, como peso, acabamento, que são as gorduras de cobertura, e conformação, musculosidade, que podem ser aferidas logo depois do toalete. A qualidade da carcaça de um animal é determinada principalmente pelo seu rendimento de carne, gordura e osso. As carcaças também diferem quanto à qualidade visual, cor, textura e firmeza, seus atributos organolépticos, maciez, sabor e suculência. E tecnologia, cor, capacidade de retenção de água e o pH. Vamos falar sobre a tipificação e classificação das carcaças dos bovinos.
A classificação consiste em agrupar em classes aquilo que tem características semelhantes ou iguais. Por exemplo, sexo, a maturidade do animal, o peso, né, a formação de categorias homogêneas. A tipificação é a diferença de classes em tipos hierarquizados, segundo critério que inclui as categorias de classificação já mencionadas e outras como gordura de cobertura e conformação da carcaça. Auxiliar na comercialização entre produtos, frigoríficos e varejos. Agregar valor aos produtos comercializados, definindo suas qualidades. Garantir ao consumidor especificações diferenciadas de cortes e produtos. Auxiliar a indústria frigorífica quanto ao destino dado à carcaça. E à exportação. Mercado interno, fabricação de produtos light, venda in natura. O rendimento da carne refere-se à quantidade de carne comercializável na carcaça. O rendimento de carne na carcaça depende do seu conteúdo de músculo esquelético e da sua relação com a ossatura e a gordura. A qualidade da carne inclui os fatores de interesse ao setor varejista, da indústria de transformação e dos consumidores. Entre os fatores de qualidade encontram-se a vida de prateleira, cor, maciez, capacitação de retenção de água, sabor, entre outros. O Sistema Brasileiro de Tipificação é o esquema de classificação, seguido de hierarquização das carcaças em tipos, como os métodos tradicionais empregados na Argentina e Uruguai.
O Sistema Nacional de Tipificação de Carcaça Bovina é um esquema de classificação quanto ao gênero e maturidade, seguida a hierarquização em tipos, pela combinação das classes em restrição de conformação, acabamento e peso da carcaça quente. Aves. Classificação e tipificação de aves. Elas são classificadas através dos seus pesos, ossos quebrados, cobertura de gordura na carcaça, presença de hematomas ou machucados na carcaça e o rompimento da pele. De aves, elas são separadas em 6 partes. A primeira é a conformação, a estrutura ou forma da ave, a qual pode afetar a distribuição e a quantidade de carne. A segunda, o conteúdo de carne, coxa, sobrecoxa e peito, deve ser de grande quantidade e manter relação entre a quantidade encontrada sobre o dorso e a quantidade de carne sobre o resto da carcaça. A terceira é a cobertura de gordura. É julgada principalmente pelo acúmulo de gordura debaixo da pele do animal, sendo constante em algumas partes ou cortes. 4. As penas. O processo deve resultar em carcaças livres de penas. A quinta, carne expostas, cortes, dilaceramentos e ossos quebrados nessa carcaça. E por fim, o descolamento da pele, manchas e contusões. Todas as carcaças que não estão próprias, que possuem manchas, ossos quebrados, devem ser observadas e não seguem o processo. Elas vão para um outro espaço, no qual são analisadas novamente para saber se irão continuar o processo ou não. Agora vamos falar um pouco sobre a tipificação e a caracterização de suínos.
A tipificação leva em conta o rendimento de carcaça, que é obtido através da relação entre o peso da carcaça quente e o peso do animal suíno vivo no momento do abate, o que obriga ainda a pesar o animal vivo. O peso da carcaça quente também será utilizado, junto com a porcentagem de carne na carcaça já resfriada, para calcular, assim, o índice de bonificação. Essa bonificação é um fator de ponderação maior que zero, que diferencia cada carcaça. Se a bonificação for menor que 1, a carcaça sofre uma penalização. E se for maior que 1, então a carcaça sofre a premiação. Se for igual a 1, ela não é penalizada nem premiada. A carcaça já resfriada, para calcular, assim, o índice de bonificação. Essa bonificação é um fator de ponderação maior que zero, que diferencia cada carcaça. Se a bonificação for menor que 1, a carcaça sofre uma penalização. E se for maior que 1, então a carcaça sofre a premiação. Se for igual a 1, ela não é penalizada nem premiada. Essas são as referências utilizadas no trabalho.